E o Clube de Regatas do Flamengo toma decisão importante neste momento, trava renovações de contrato de 3 jogadores no mais querido do Brasil. Situação de Bruno Henrique, como está neste momento, Henrique? Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre prioridade do Flamengo no mercado da bola. Gustavo Scarpa ou Dela Cruz, você vai ficar por dentro de tudo. Temos novidades envolvendo a situação desses 2 jogadores. Vou falar também sobre a situação envolvendo, rapaz, o lateral direito Pará, que moveu uma ação contra o Flamengo da Justiça, mas perdeu. Vitória do mais querido Brasil. Vou trazer todos os detalhes. Vou falar sobre Flamengo e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino aí tem desfalque, hein? Desfalque importante contra o Flamengo. Se quiser que esse jogador jogue, terá que pagar uma multa ao mais querido do Brasil. Por se falar nesse jogo, o Flamengo aí tem, na verdade, né, mais de uma semana livre para poder treinar e preparar a equipe para esse jogo. Jogo importante, jogo decisivo, jogo que vale aí posso dizer assim, uma briga direta pelo título no Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando sobre esse jogo, Flamengo e Red Bull Bragantino. Lembrando que o elenco do Flamengo se reapresenta hoje, às 15 horas, horário de Brasília, depois de 2 dias de folga, né? O elenco folgou no domingo, folgou nesta segunda, e hoje se reapresentam para dar o pontapé inicial à preparação para o próximo jogo. O próximo jogo do Flamengo é contra o Red Bull Bragantino, no dia 23 de novembro, depois da data FIFA. O Flamengo tem aí mais de uma semana para preparar a equipe. Lembrando que o jogo acontece no dia 23, numa quinta-feira. Então assim, o Flamengo tem mais de uma semana, na verdade, né, de treinos para poder preparar o time aí contra o Red Bull Bragantino. E o Flamengo fará 8 treinos até o dia do jogo. Então a gente está focado nesse jogo, que é jogo importante, jogo importantíssimo para o Red Bull Bragantino, que também briga na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Pode ter desfalque importante. Isso porque Matheus Gonçalves, jogador que pertence ao mais querido Brasil, está emprestado à equipe paulista, não poderá jogar contra o Flamengo. Se caso realmente o Bragantino quiser escalar o jogador, o Red Bull terá que pagar uma multa ao mais querido Brasil para o Flamengo liberar o jogador. Daí então o jogador pode jogar. Caso contrário, o Red Bull não poderá contar com Matheus Gonçalves, jogador do mais querido Brasil, que está emprestado ao clube até o final desta temporada. Beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo, rapaz, ex-jogador do Flamengo, o lateral direito Pará, que moveu uma ação trabalhista contra o mais querido Brasil, mas perdeu. O Flamengo venceu, né, essa ação diante do Pará. Isso porque na última terça-feira o Rubro Negro ganhou uma ação trabalhista movida pelo lateral direito Pará. O lateral direito que defendeu o Flamengo entre 2015 e 2019 teve negada a ação trabalhista que cobrava 4 milhões de reais ao Clube de Regatas do Flamengo. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, o TRTRJ, entendeu que houve prescrição na reclamação feita pelo jogador. Lembrando que as informações foram trazidas primeiramente pelo jornal O Globo. Sendo assim, o Flamengo venceu e Pará perdeu. Um valor aí de 4 milhões. Se o Flamengo tivesse perdido, o Flamengo teria que pagar esse valor ao Pará. Mas o jogador aí perdeu na justiça para o mais querido do Brasil. O que você achou sobre a situação? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre a situação envolvendo renovações de contratos no mais querido Brasil. O Flamengo tomou uma decisão importante neste momento. O Flamengo, na verdade, travou as negociações pela renovação de contratos de Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Gabriel Barbosa. Quando o Flamengo, Henrique, vai poder retomar essas negociações pela renovação desses jogadores? Bom, a informação que recebemos é o seguinte: o Flamengo só vai retomar as negociações depois do final do Campeonato Brasileiro. Situação de Bruno Henrique é o seguinte: torcedores estão preocupados. A gente sabe que o Bruno Henrique não vem realmente apresentando, né, o esperado, mas é um jogador que pode, né, mudar totalmente a qualquer momento.
E os torcedores estão preocupados. Realmente o Flamengo renovou ou não renovou com Bruno Henrique? Gente, é o seguinte, a informação é mantida. A mesma informação que eu trouxe lá atrás, há mais de uma semana, que é o seguinte: Bruno Henrique e Flamengo já chegaram a um acordo, inclusive o contrato já foi assinado. O jornalista Vene Casagrande também trouxe essa informação. O Flamengo ainda não anunciou de forma oficial. Sim, o Flamengo ainda não anunciou. Eu acredito que o Flamengo está esperando aí o final do Campeonato Brasileiro para poder daí então anunciar a renovação de Bruno Henrique e reiniciar as negociações pela renovação de Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Gabriel Barbosa. Lembrando que Everton Ribeiro e Felipe Luiz têm contratos se encerrando com o Flamengo até o dia 31 de dezembro. Em contrapartida, Gabriel Barbosa, o contrato de Gabigol vai até o final de 2024. Mesmo, apesar de Gabigol não estar vivendo o seu bom momento no Flamengo neste momento, a diretoria do Flamengo entende, realmente, né, quer continuar com o jogador ainda. Agora eu acho que, não sei, cara, na minha opinião, se eu fosse o Flamengo, esperaria mais um pouco. Vamos deixar rolar, tem contrato até o final de 2024. Gabriel Barbosa não vai deixar o Flamengo neste momento, a gente acredita que não. É o Gabigol que não vem aí, realmente é um bom momento. É bom a diretoria avaliar. É bom a diretoria avaliar. Agora, em relação a Everton Ribeiro, realmente o Flamengo deve ou não deve renovar o contrato do meio-campista Everton Ribeiro? E Felipe Luiz? A situação de Felipe Luiz, ainda dá para o Felipe Luiz renovar o contrato pelo mais querido? Lembrando que o Flamengo está de olho em um lateral esquerdo, que é o Alexandro da Juventus. O jogador não vai renovar contrato com o clube italiano. A diretoria italiana já, inclusive, já deixou claro e comunicou ao jogador que não vai renovar o contrato do jogador. O jogador tem contrato com a Juve até o meio do ano de 2024. O que significa isso? A partir de janeiro, o jogador já pode assinar um pré-contrato com o Flamengo ou com qualquer outra equipe. E daí então, que sendo a diretoria do Flamengo, na moral, se falar sincero aqui para vocês, renovaria. Vamos lá, Felipe Luiz, a gente renova por mais 6 meses, né? Jogar o Campeonato Carioca, a pré-temporada. Assinaria um pré-contrato com o Alexandro. Daí então, no meio do ano, o Alexandro já chegava de graça no Flamengo. Felipe Luiz, contrato se encerrando. Fazia aquela, né, pós-despedida de Felipe Luiz, cara que conquistou aí, é multicampeão pelo Flamengo, a gente tem que reconhecer isso aí também, né? A gente sabe que, apesar do Felipe Luiz, não está jogando aquela bola toda, o cara tá com 37 anos, o cara tá aí, né, reta final de carreira. Felipe Luiz, inclusive, já deixou claro que pode, inclusive, pendurar as chuteiras em caso de não renovação com o Flamengo. Então o Flamengo prepara aí uma despedida bacana para o Felipe Luiz, renovando o seu contrato aí simbolicamente por 6 meses, joga o Campeonato Carioca, final do Cariocão, comemora aí sua despedida, se despedindo do mais querido Brasil. Chegada de Alexandro no nosso Mengão Queridão seria o ideal. Hoje a gente tem o Ayrton Lucas e Alexandro chegaria aí para a vaga de Felipe Luiz. O que você acha sobre essa possibilidade? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mas nesse momento, as renovações estão travadas. Decisão da diretoria do Flamengo. O foco neste momento é a reta final do Campeonato Brasileiro e principalmente a classificação para a Copa Libertadores da América em 2024. Agora, se falando sobre decisão, vamos falar sobre o meio-campo do nosso Mengão Queridão para 2024. Isso porque a situação envolvendo Gustavo Scarpa e Nicolás de la Cruz, quem realmente o Flamengo tem como prioridade para a próxima temporada, Henrique. Eu vou falar aqui para vocês, hoje são valores totalmente diferentes, né? O valor de Nicolás de la Cruz em relação ao de Gustavo Scarpa é bem superior. O Nicolás de la Cruz hoje, para sair do River Plate, o River Plate já deixou claro, 16 milhões de dólares. Lembrando, 50% dos direitos econômicos do jogador. Outros 50% pertencem ao Liverpool do Uruguai. O clube uruguaio, por sua vez, pede 5 milhões de dólares, que totaliza um total de 21 milhões de dólares por Nicolás de la Cruz. Um valor pouco mais de 100 milhões de reais. Já Gustavo Scarpa, o valor de Gustavo Scarpa, que foi definido pelo Nottingham Forest da Inglaterra, clube que detém os direitos econômicos do jogador, foi definido o seguinte: 4 milhões de euros. Olha só, em 4 milhões de euros. O que totaliza hoje, na cotação atual, 21 milhões de reais para vender
Gustavo Scarpa. Sabemos que a gente colocar na balança Gustavo Scarpa e Nicolás de la Cruz, com toda certeza, Gustavo Scarpa é um baita jogador, mas o Nicolás de la Cruz, gente, sem comentários, né? Seria uma grande contratação para 2024. Essa é a minha opinião. Então, assim, a prioridade do Flamengo neste momento, o Flamengo está fazendo certo. O Flamengo, mesmo apesar de o valor ser lá em cima, o Flamengo está fazendo certo. A prioridade neste momento é Nicolás de la Cruz. O Flamengo tem negociações com o jogador, o Flamengo tem negociações com o staff do atleta. O único empecilho é o River Plate. Eu já trouxe essa informação aqui. O River Plate que segue irredutível, que é o valor que pede e ponto final, 16 milhões de dólares. Gustavo Scarpa, o Flamengo já fez proposta? Não, apenas sondagem. Procura saber a situação do jogador, mas proposta oficial o Flamengo ainda não fez. Por outro lado, o Atlético Mineiro, que também quer a contratação de Gustavo Scarpa, é o único clube que já fez proposta pelo jogador. Então, assim, a gente vê que o Flamengo realmente não está com esse interesse todo no Gustavo Scarpa. É como se fosse um plano B. Nicolás de la Cruz é a prioridade, Gustavo Scarpa, plano B. Ah, beleza, o Atlético vai lá, contrata o Gustavo Scarpa. O Flamengo não contrata o Nicolás de la Cruz, mas a prioridade do Flamengo é Nicolás de la Cruz. E para você, torcedor rubro-negro, Nicolás de la Cruz ou Gustavo Scarpa no nosso Mengão Queridão em 2024? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. A gente vai seguir focado com tudo, vou estar sempre ligadaço nas informações, principalmente envolvendo o mercado da bola. Vai ser assim, ó. Janeiro tá chegando. A abertura da janela de transferências já é em janeiro. E o Flamengo precisa ficar de olho ligado nessa situação, principalmente envolvendo Nicolás de la Cruz, porque é uma baita contratação que chega para 2024. Essa é a minha opinião, beleza? A gente vai seguir, daqui a pouco a gente volta ligadaço, sempre trazendo as informações para você atualizada. Forte abraço a todos, até mais, saudações rubro-negras. Tamo junto.